Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar um pouco, conhecer um pouco mais sobre a cultura africana, tá bom? E aí, essa cultura, essas raízes, né, que muito se fala, mas pouco se conhece, né? Fala-se muito da consciência negra, mas aí pouco se sabe ainda, mas que fala que é interessante discutir sobre isso dentro das escolas. Nesse tema ainda é pouco discutido, tá bom? Então, existem milhares de tribos africanas, certo? De fato, alguns estudos estimam que atualmente mais de 3 milhões. Esse número deve de fato a grupos étnicos africanos serem geralmente divididos em grupos menores, como por exemplo as Ashanti, que derivam das Akanes, tá certo? Muitas das tribos compartilham de elementos culturais como a linguagem. Por exemplo, o Shoki e o Shanrili pertencem à família dos idiomas Batu, né? Ou seja, são tribos que falam o mesmo idioma, tá certo? Isso significa que suas línguas, né? O Ixonque e o Kiswahili têm certos elementos em comum. Ou seja, as línguas são bem parecidas, então eles conseguem se comunicar entre si. Mas tem tribos que têm línguas totalmente diferentes. Ou seja, essas tribos elas vão se tornando em tribos menores, tá certo? A economia da maioria das tribos é baseada na agricultura e na pecuária, né? Alguns aproveitam das culturas agrícolas para criar outros produtos mais elaborados, né? É o caso do choque e katana, né? Que produzem cereja a partir do milho, né? Alguns grupos são reconhecidos também pelo seu artesanato, por exemplo, o choque, a katana e Swahili, né, praticar a escultura em madeira, enquanto o Zulu e o Iorubá são famosos por suas esculturas, tá certo? E aí, vamos aprender um pouco mais sobre a África, né? A história da África, né? Dia 25 de maio é considerado o Dia da África, mas por quê, né? Dia 25 de maio é considerado o Dia da África porque nesse dia, em 1963, foi que se criou essa Organização de Unidade Africana, OUA, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano em 1972. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu o dia 25 de maio como o Dia da África, o Dia da Libertação da África. Em 2012, o OUA, né, que é a Organização da Unidade Africana, foi substituído pela União Africana, mas a celebração da data se manteve, tá certo? E aí, no dia 25 de maio é considerado o Dia da África, né, por causa, né, da emancipação do continente africano, tá bom? E aí esse dia também se recorda a luta pela independência do continente africano contra a colonização europeia e contra o regime do apartheid, né? Assim como simboliza o desejo do continente mais unido, organizado, desenvolvido e livre, né? A gente sabe que os países subdesenvolvidos como a África, né, o Brasil, né, dentre outros, né, foram países colonizados, né, o que fez com que os países, queiram ou não, de certa forma, tivesse sua libertação, sua independência de forma tardia, né? Assim, né, como eu estou falando aí da independência da África, né, esse desejo do continente mais unido, né, fez com que as pessoas se mobilizassem por essa libertação, né? Então, a data é celebrada em vários países da África e também pelos continentes africanos, tá certo? E pelos africanos espalhados pelo mundo, desculpem. Né? Então, além da própria África celebrar esse dia, os africanos que vivem em outros países também celebram, né? Assim, países também como Gana, Mali, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, né? O Dia da África é um feriado, tá bom? No entanto, o nome e a data da África foi mantido como uma celebração da unidade africana, né? Dia da África 2012, a África e da diáspora, né? O que é a diáspora, né? É justamente aquele movimento onde os africanos foram tirados dos seus países, né? Isso justamente para serem escravos em outros países e aí eles conseguem depois voltar, né? No entanto, as celebrações são realizadas em alguns países africanos,
como pelos africanos na diáspora, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho mais sobre o apartheid, né, a figura do Nelson Mandela, né? O que foi o regime do apartheid, né? Foi bem parecido com o regime de segregação dos Estados Unidos, né? O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul, né? De acordo com esse regime, a minoria branca eram os únicos que tinham direito ao voto, detinham o poder político e econômico do país. Enquanto a maioria, que era negra, né, achava que a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista, né? E aí a gente vê claramente o preconceito racial existente, né, nesse tipo de regime, né? E aí a política de segregação racial foi oficializada em 1948 com a chegada do novo Partido Nacional, o NNP, ao poder, né? O apartheid não permitiu que os acessos a negros a urnas, né, que os negros chegassem às urnas, proibia adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, né? O que acontece hoje com a classe mais pobre? É uma espécie de confinamento geográfico, né? Então, casamentos entre relações de pessoas com gêneros diferentes, ou gêneros não, me desculpe, raças diferentes, não era permitido, tá bom? As pessoas que tentavam viver de forma diferente, né, quebrando essas regras, né, elas, queiram ou não, de certa forma, eram punidas, né, diferentes etnias também eram proibidas, né, relações sexuais entre pessoas diferentes também. Então, existia um controle muito grande sobre as pessoas, né? Então, a oposição do apartheid teve início de forma mais intensa na década de 50, tá bom? Tá bom? E aí, quando o Congresso Nacional Africano, o CNA, né, e a organização criada em 1912, lançou a desobediência civil, tá bom? Em 1960, a política, né, esse tipo de política, matou 67 negros que participavam de uma manifestação, que é o que a gente chama do massacre de Sharpeville, tá certo? Que ficou conhecido e provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal. Seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua, né? A gente sabe o Mandela foi solto bem depois e tornou-se presidente da África, né? Tem um período que ele foi presidente eleito. E aí o Nelson Mandela, né? Ele tornou-se, como eu falei anteriormente, presidente da África, depois foi libertado. Ele se tornou aquele que a gente chama de prisioneiro, né, do Estado, né? Justamente porque ele criou nessa fundação aí, nessa organização negra, né? O que a gente chama de desobediência civil, né? Aqui são fotos dentro do massacre de Sharpeville, tá certo? A gente vê os soldados batendo nas pessoas, várias pessoas morreram, foram agredidas, pessoas às vezes que não fizeram nada, né? As pessoas aí, os estudantes ouvindo, né? Para parar, tem mortes, né? Que as pessoas machucadas, caídas, né? Bastante, bastante, algo bastante brutal, né? As pessoas correndo com medo, essas fotos são reais, tá certo? Então, com o fim do Império Português na África, né? E é o movimento boicote apartheid, ou seja, o boicote, né? A separação, né? Então, com o fim do Império Português na África em 1975 e a queda do governo de minoria branca na Rodésia, né, que hoje em dia é atual Zimbábue, em 1980, o domínio branco na África do Sul entrou em crise, né? Estes fatos intensificaram, tá certo? Esses fatos intensificaram
E aí esses fatos se identificaram, né? Identificaram várias manifestações populares contra o apartheid, né? O que começou com um boicote lá criado pelo grupo do Mandela, né? Ele tomou uma proporção social bem maior, né? Uma consciência coletiva bem maior, né? E aí as pessoas também brancas começaram a boicotar também, tá bom? Então a Organização das Nações Unidas, a ONU, tentou dar um fim à política praticada no país, e o presidente Peter Botha, né, promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista, né? Ou seja, teve algumas mudanças, mas outras continuaram ainda, né? Então, com a posse de Frederic Klerk, a presidência em 1989, ocorreram várias mudanças, né? Em 1990 foi quando Mandela foi libertado e a CNA ela recuperou a sua legalidade, né? Klerk revogou as leis raciais e iniciou um diálogo com a CNA, né? Sua política foi legítima por plebiscito, né? Só para os brancos, né? Aí nesse caso não teve plebiscito para os negros. Em 1992, no qual 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do apartheid, né? E depois disso foi que o apartheid realmente teve fim, né? Para você ver que a luta foi bastante grande, né? Mas não é que hoje em dia não existe apartheid na África, né? Hoje em dia as sequelas desse movimento social, né, ainda existe por lá, né? Então, Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país, né? Ou seja, ele foi o primeiro pessoa negra a concorrer, né? Porque iniciou as primeiras eleições multirraciais. Antes, tudo só era visto para quem? Para a raça branca, né? Então, o parlamento aprovou a Lei dos Direitos sobre a Terra, restituindo as propriedades das famílias negras atingidas, tá certo? Neste período também. Que destinou 87% do território à minoria branca, né? Ou seja, várias pessoas não tinham onde morar, nem que se tivesse dinheiro para comprar, não podiam comprar, né? Como a gente falou anteriormente. Então, que era bastante desigual, né? Beneficiasse uma raça em relação a outras, né? E a gente vê que aqui não tem questão genética, não tem questão de nada, é algo totalmente social, né? Tirando aí o poder, né, das teorias raciais criadas, que a gente já estudou, né, em outros momentos, tá certo? Mas que temos vídeos aqui no canal falando. Então, as eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Mandela, o Thabo Mbeki, né, descartando qualquer tentativa de retorno de uma política segregacionista ao país, tá bom? E aí a gente entra um pouco nessa ideia aqui, né? Daí essa retomada da cultura greco-romana, né? Existe toda uma história nessa ideia. A gente hoje vai trabalhar a cultura, vai trabalhar a história. Até os negros hoje, quando você vai estudar na escola, você vai a partir da ideia branca, né? Da cultura greco-romana, né? Masculina, adulta, né? E essa imagem aqui ela propõe a diferença, ó, não a partir do masculino, né, mas a partir do feminino, quebrando essa ideia do homem, ideia de uma cultura patriarcal, né? Aqui no caso, em vez de um deus, uma deusa, né? Também essa mesma perspectiva, em vez de brancos, negros, né? Mostrando um pouco essa mudança racial, essa visão aqui. Não é crítica à religião, tá certo, gente? É uma crítica a essa visão, queira ou não, hegemônica da hegemonia branca e da hegemonia masculina, tá certo? Dentro da cultura. Tá? Então, vamos passar um pouquinho agora sobre a história, um pouco da África, né? Então, em 3100 a.C., né? Os faraós no Egito, né, unificavam o Estado do Egito durante o Antigo Império e foram constituídas obras de drenagem e irrigação, né? As pessoas falam muito como se o pessoal africano não tivesse conhecimento para produzir certas coisas, né? Mas a cultura egípcia, vocês sabem, é africana, né? Então, o que é que aconteceu com a drenagem e irrigação? Permitiu a expansão da agricultura, né? São desse período ainda que existem as grandes pirâmides, né, de Kelpis, Khafre e Miquelino, né, constituídas na
proximidade de Mênfis, ali a capital do Egito na época, né? Então, o Egito foi uma cultura bastante crescente, né? Em 1240, houve também a fundação do Reino do Congo, né? Na sua máxima dimensão, estendia-se desde o Oceano Atlântico a oeste até o rio Kwango, a leste, né? O rio Congoé, atual Gabão, norte, e até o rio Kiwanza, a sul, tá certo? O Reino do Congo foi fundado por Ni-Nu-Wen, né? No século 13, tá certo? E assim era bastante crescente também, ó. Tá vendo aqui a gente vê as perspectivas do reino, a imagem aqui do N, tá certo? Algumas imagens de esculturas daquele período. Então a gente vê que a cultura não é tão atrasada como os ocidentais falam, né? Em 1460, as embarcações portuguesas é vistas nas ilhas do arquipélago de Cabo Verde, né? O navegador português Diogo Afonso avista Santiago e aporta no local, que viria mais tarde chamar-se de Cidade Velha, né? O berço da nação cabo-verdiana, tá bom? Afonso XV de Portugal toma o arquipélago como território português e transfere as ilhas para seu irmão, o infante Dom Fernando. Infante por quê? Porque ainda é criança, né? Que se torna, né, seu administrador, tá bom? E aí, em 1884 1885, existe a consolidação do domínio europeu em África, né? Ou seja, na Conferência de Berlim, na Alemanha, né? Na Conferência de Berlim, na Alemanha, a África é compartilhada pelas potências europeias, né? Cabinda e Angola é colocada sob protetorado português. E aí a gente vê aqui nesse mapazinho como era, né? A gente vê aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, né? Branca, né? São outros países, tá certo? Referente a outros países. Essa parte aqui amarelinha mais escura pertence à Espanha. Essa amarela mais clara à Bélgica. Toda essa parte aqui azul, ó, né? Aqui pertencia à França. Vermelho, ó, à Inglaterra. Verde aqui à Alemanha. Aqui, ó, essas duas partes a Portugal. Tá certo? Esse roxinho aqui é a Itália, aqui, ó. Tá bom? Então, isso é a divisão. A gente vê que a África foi toda colonizada, né? Os países europeus todos tomavam posse, né, desse continente, né? E aí as lutas foram bastante grandes pela liberdade desse continente. Então, em 1896, a Etiópia, sob o comando do imperador Menelik II, né, a Etiópia consegue resistir à invasão europeia, vencendo os italianos na Batalha de Advar, quase não sai. Advar em 1914. Apenas a Etiópia e a Libéria mantêm-se independentes do controle colonial europeu. Então, porque eles realmente resistiram somente esses dois locais, a Etiópia e a Libéria, que não eram controlados por países europeus, tá certo? Que realmente eram africanos que controlavam. Então, em 1899 e 1902, ocorreu a Guerra do Anglo-Boer, né, na África do Sul. Enquanto os britânicos vencem a guerra, né, necessitam na mesma de fazer também concessões aos Boer, né, e suas organizações políticas para o controle interno da África do Sul, né, abrindo caminho, né, para os sul-africanos libertarem-se eventualmente do domínio britânico e, em seguida, dominar a maioria negra em seu país, né. Então, esses acordos internacionais entre países, né, já existiam, né, para a dominação de alguns. Então, em 1914 a 1918 é quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a África se mantinha dividida entre os poderes coloniais europeus. A Guerra Mundial, contudo, diminuiu, né, muito esse mito de invencibilidade, superioridade, né, que
o europeu tinha, as pessoas tinham muita certeza, o europeu vem, domina, ele é superior, ele é mais forte, né? Essa ideia que a raça branca era mais forte, né? Então, tudo isso caiu a partir da Primeira Guerra Mundial, que mostrou que não era tão forte assim, né? Então, a Alemanha, nesse período, perde suas colônias africanas para a França e Grã-Bretanha, né, que tinha como missão de preparar o processo de descolonização dado pela Liga das Nações, né? Então, já havia aqui uma ideia de acabar com esse processo de exploração da África no nível de colonização, tá bom? A exploração econômica existe até hoje, né? Então, em 1920, né, o Congresso Pan-Africano, sediado em Paris, né, é alimentado pela agitação anticolonial, né, e o nacionalismo africano de missionários negros das elites do Ocidente. Essa agitação é expressa nos ataques de Serra Leoa e Nigéria, tá bom? Aqui são fotos da época, tá bem? E aí, em 1939 e 1945, nesse período, né, houve aqui já é o período da Segunda Guerra Mundial, né? Na maioria das partes das regiões africanas, o ressentimento da presença colonial transforma-se em agitação política, né? A gente chama da revolução começa a se centrar, né? No período após a Europa manter-se concentrada em seus próprios problemas. Então, como lidar com mais uma guerra, né, que se formava nesse período, né? Formava-se políticos africanos que eventualmente iriam liderar seus países até a sua independência, né? Nesse período aí é onde já começa a se falar da questão da independência. Então, em 1946, os poderes coloniais variam na sua vontade em diminuir o controle, tá bom? A França demonstra a iniciativa oferecendo poderes reais a políticos africanos, mas sem aceitar mudanças na Tunísia, Marrocos e, acima de tudo, a Argélia. Portugal, pioneiro do colonialismo na África, né, ou seja, um dos primeiros a chegar e colonizar a África, luta arduamente para se manter no poder, né, porque para Portugal é o que? Poder tirar matérias-primas, riquezas e levar para o seu país, né? Então, claro que ele quer se manter no continente, né? Mas só que essas guerras, né, por ser muito brutais, elas se tornam dispendiosas, muito gasto de dinheiro, né? E teve várias guerras dessa forma até 1975, né? Aqui é o mapa atual, né, com os locais da África, né, mostrando cada país, né, onde está Serra Leoa, que a gente falou, Marrocos, Argélia, tá vendo? Então, aqui é o mapa, né, da África, né, o colonialismo, né? E aqui essas pinturazinhas, aqui mostrando já de quem eram as posses de cada país, né? Que isso a gente já fez no mapa anterior. Então, em 1950, as graves consequências da descolonização no Quênia, com uma enorme população branca, Quênia palco, vamos dizer assim, de um terror de guerrilha, né, contra os britânicos, né? Liderada por Jomo Kenyatta, né, e seus rebeldes denominados Mau Mau. Né? Então, o que é que eles queriam? Eles queriam justamente acabar com esses brancos, né, essa população branca aqui, que de certa forma era quem produzia essa colonização contra os africanos. Né? E aí foram para essas guerras mesmo, guerras, né, brutais mesmo, de matança. Né? E aí, em 1957, Grã-Bretanha perde a influência das colônias, né? Consegue um caminho mais mediano, apreciando as aspirações da África, mas instintivamente à procura de compromissos, né? O que faria, de certa forma, preservar alguns de seus status quo. Contudo, a pressão para mudanças nas colônias britânicas mais desenvolvidas provava-se irresistível. Né? Gana torna-se, nesse momento, a primeira colônia sul-africana subsaariana a ganhar independência. Né? Então, a primeira colônia daquelas que nós vimos anteriormente nos mapas que realmente se tornou independente foi Gana, né? Foi uma das primeiras, né? Dentro dessas lutas grandes. Então, em 1963 eclode a Guerra Fria, né? Foi um período bastante conturbado para o continente africano, né? As nações africanas emergentes, né? A gente não usa mais o termo subdesenvolvido, os termos emergentes, né? Beneficiam ao mesmo tempo, né? E são prejudicadas também por essa competição global entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Então, esse jogo de xadrez entre essas duas superpotências, de certa forma, né?
eles trazem desvantagens, né? A vantagem seria o apoio financeiro em troca de alguma simples ideologia, né? Comunismo, capitalismo. Contudo, vários ditadores africanos mantiveram-se no poder com este patrocínio, né? E aí, em 1974, tem o fim da ditadura de Portugal, né? Em 25 de abril, né, acordou em Portugal um ambiente de revolução contra a ditadura, né? Que se iniciou sobre a imagem de Antônio Salazar, né? Que é esse senhor aqui, ó. Tá certo? Com o Estado Novo implementado em 1933. Nesse dia, sobre as ordens dos capitães de abril, né, seguidores do apoio popular, o regime foi deposto e deu início à libertação das colônias portuguesas, né? Cabo Verde foi uma dessas colônias, né, que foram libertas, né, desse domínio português, que foram independentes, né, que é a sua independência, né? Então, em 1975, Cabo Verde torna-se independente, 5 de julho é proclamada a sua independência, né? Motivado pelo fim da ditadura de Portugal. O Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde se juntam, né, e estão no governo de transição, né? Preparar as eleições para a Assembleia Nacional Popular. Neste ano é formado também o primeiro governo de Cabo Branco, tá bom? Então, né, justamente no ano de 1991, o país faz as primeiras eleições multipartidárias, juntamente com o Movimento para a Democracia, né? Uma vez que começa esse movimento, enfim, de libertação, né, dessas colônias, né? E aí, em 1989, com o fim da Guerra Fria, ocorrem lutas intensas pelo poder que aumenta de escala de conflitos étnicos, né? São uma constante na maioria dos países africanos essas guerras, tá certo? A consequência final também da Guerra Fria traz o genocídio de Ruanda, que mais tarde assola o país com a rivalidade étnica entre os Tutsis e os Hutus. É um exemplo também da ingenuidade do mundo em relação aos problemas africanos, né? Por quê? Porque o mundo só discute, né, o problema africano a partir da colônia, né, dos países europeus, mas os próprios problemas dentro, internos, entre as próprias tribos africanas, isso não foi levado em consideração, tá certo? E aí, em 1994, a libertação sul-africana, né? O poder político é finalmente concedido aos sul-africanos, né? Com as primeiras eleições presidenciais, né? Nelson Mandela, antigo preso político, se torna herói nacional e vence as eleições com a maioria absoluta, né? E aí, como um pouco de mudança também, um pouco dessa perspectiva, né? A gente vê que tem muitos retrocessos ainda, né? Mas em 2010 surge a primeira Miss Universo africana, né? Leila Lopes, né? É fruto de África e de Angola, é considerada a mulher mais bonita do mundo, né? Em 2011 nasce o Sudão do Sul. 9 de julho o mundo ganha um novo país, né? O Sudão do Sul, essa nova divisão aí, né? Então se torna um estado independente, como uma forma também de diminuir esses vários conflitos que ocorrem entre norte e sul. Esses são alguns acontecimentos mais marcantes no continente africano, né, que simboliza essa superação desse povo, né, frente a essas várias guerras, vários problemas, né. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o continente africano, né. A África, ela representa 30.230.000 quilômetros quadrados de extensão territorial distribuída em 53 países, né? Sendo a Nigéria o mais populoso. O maior país da África é a Argélia, enquanto as ilhas Seychelles são os países mais pequenos, né? O ponto mais alto da África é o Kilimanjaro, né? Que ele tem uma altura de 5.895 metros, né? O lagaçal de Djibouti, né, o mais baixo, com 155 metros abaixo do nível do mar, tá bom? E aí, segundo o continente com população maior do mundo, né, o primeiro continente, todo mundo já sabe que é a Índia, e aí ele pertence grande parte à população também, uma população desnutrida, mostrando assim os vários problemas sociais da atualidade, né, como a má distribuição de renda, tá bem? Então, o vírus do HIV também
apresenta sua incidência máxima nesse continente, né, o que é basicamente agrário. Né, 63% da população africana ela é rural. Contudo, a África também é grande diversidade de culturas, né, e as mais belas paisagens naturais, como as savanas africanas, né, que essas imagens que vocês estão vendo aqui há um tempinho, né. Então, os africanos também têm alguns rituais próprios, né, de sua cultura, né. Alguns considerados pelos ocidentais como bizarros, tá bom? Então, grande parte do povo africano, né, vive em tribos, cada tribo tem sua própria cultura, né? Não é porque é africano que é tudo a mesma coisa, não. Cada tribo é como os índios, cada tribo ela tem sua própria cultura, seu próprio método de ver, né, sua pintura, seu modo de se vestir, né? Então, cada tribo, ela tem sua língua, ela é independente, né? Um dos rituais bastante criticados, né, é a circuncisão masculina e feminina, né? Que consiste o seguinte, a circuncisão masculina, ela é o que? O corte do prepúcio, né, do pênis masculino, tá certo? Ficando a glande à mostra, né? Já a circuncisão feminina, ela tem tipos diferentes, tá certo? A circuncisão feminina tem a parte somente do corte do clitóris, tá certo? A parte do clitóris com a parte dos lábios e o clitóris e os lábios de forma total, né? E aí, depois ficam desses dois tipos, né? Com a costura, deixando somente a abertura, né? Para as necessidades, né? Urinárias, tá bom? Tem que ser bastante criticado, né? Ter o prazer da mulher e tudo mais. E aí tem outra coisa também que é bastante criticado pelos ocidentais, é o que a gente chama de escarificação, né? Esse sinal de força e beleza em tribos africanas, né? O pessoal acha estranho, mas isso é considerado belo entre o povo africano, esses desenhos feitos no corpo, né? Em alto relevo, né? Tá bom? Isso também tá bem claro naquele filme bem interessante que traz muito sobre a África, que é o Pantera Negra, né? Que agora foi bastante discutido com a morte do autor principal que faleceu, né, de câncer, né, com uma luta grande, né. Então, é um filme assim que traz muitas, né, questões da cultura africana, né, traz uma visão totalmente descolonial, é bastante interessante, né. Outra questão também é as modificações corporais, né. Existem padrões estéticos diferentes, né. Dependendo do povo, da ética, né, muitas vezes é considerado feio e bizarro pra gente, né? Mas para alguns povos, né, isso é significado de beleza, de ser especial, né? A tribo Mursi, na Etiópia, costuma contornar o lábio inferior, né, para introduzir um prato, até que o lábio chegue, até que esse lábio chegue à extensão máxima, né? Costuma também colocar isso, que é o alargador, também na orelha, né? Muitas pessoas já utilizam isso também hoje em dia na nossa cultura, né? Então, o casamento africano, né, ele tem um ritual bem diferente do nosso também, né? Ele segue também as crenças religiosas, cultura e a história que passa por gerações e gerações, né, que tá dentro da cultura desse povo, tá bom? Então, como falando de casamento nas tribos da África, tem rituais muito estranhos, né, dos nossos rituais que são padrões, né? Cada tribo também tem rituais diferentes, né? Tem até consumação de rituais que são bem assustadores, né? É bem interessante, né? Tem rituais que, no caso, a tia tem que ter uma relação com o noivo, né? Para poder dizer à sobrinha se o noivo realmente serve ou não. É bem, né? Se vocês quiserem ver um pouco mais, tem o site aqui embaixo, vocês podem olhar, tá certo? Hoje a gente fica por aqui. Até mais.